Retomamos agora o nosso bloco de entrevistas com o Dr. Marcelino, nosso urologista entrevistado de hoje. E agora, Marcelino, falando sobre um outro fantasma na vida do homem e que muitas vezes passa desapercebido e que às vezes também só é diagnosticado depois que a mulher tem sintomas, são as infecções transmitidas. Me fala um pouco sobre elas, me fala um pouco sobre esse aumento do número de sífilis que nós estamos enfrentando em todos os sexos, sim, né? Sim, com certeza. Bom, realmente, essas transmitidas, né, que falam, são doenças que às vezes acometem o homem, no caso, né, no pênis, com algumas lesões, sendo bolhosas, verrugas, corrimentos, né, e até mesmo as feridas, né. E isso o homem, pelo fato de ser machista, tem um certo preconceito de ir também, voltando àquela parte do preconceito que a gente tinha falado, então ele tem uma certa dificuldade de procurar assistência. E isso que a gente fala, né, não deixe para que ocorra tardiamente, porque as complicações são muito grandes. E isso fica até difícil de fazer o tratamento. Então, qualquer lesão que apareça no pênis, como corrimento, irritabilidade ou feridas, né, a gente quer que procure realmente o urologista, para que ele possa ser tratado e que isso não se propaga, né, no caso das esposas, né, e né, as parceiras no caso. E a sífilis, né, como você bem citou, realmente parece que vem voltando isso com uma força muito grande. No consultório a gente pega realmente muitos pacientes já com as feridas, já, né? Quer dizer, não é nem no início, já é no meio para o final. Então isso realmente preocupa muito a gente. Já tem né, relatos de vários colegas, então a gente começa a ficar realmente preocupado com isso. Sim, e é o que você voltou a falar, né? A gente precisa perder o preconceito de uma maneira geral. E esse preconceito, ele é tão evidente que até as mulheres, né, que no meu caso como ginecologista, quando eu diagnostico, às vezes uma infecção que nem é tão grave assim, mas que é interessante que o parceiro trate. Essas mulheres, elas têm dificuldade de chegar ao parceiro e pedir para que ele faça uso da medicação. Sim. Entendeu? Então, assim, porque isso tudo vai gerar uma situação, e nem estamos falando de uma doença mais grave, que seja exclusivamente transmitida por sexo. Porque a gente tem um grupo de doenças que são recorrentes, como herpes, enfim, que e mesmo HPV, sim, né, que a gente não pode achar da onde surgiu, né, simplesmente tratar, tá? Mas, Marcelino, o que você oferece, o que você aborda, como você faz essa abordagem na sua clínica diária para que esse homem se sinta mais à vontade? É um termo meio complicado de dizer, mas que fique. À vontade ele realmente não vai se sentir, né? Geralmente no urologista ele tem justamente esse preconceito, tem essa dificuldade de abordar temas assim muito pessoais, né? Mas hoje em dia o que acontece muito é a esposa, né, voltando, ela meio que obriga o paciente a ir, ou então vai junto, participa das consultas, né? E isso acaba um pouquinho também deixando ele mais à vontade, para que depois ele volte sozinho. E aí ele passa a ter mais confiança com a gente, tudinho. Mas que legal, vocês estão vendo, homens, que seriam de vocês sem a gente, até para levar no urologista, o nosso estímulo é fundamental. Com certeza. Agora nós vamos para o nosso quadro, né, com matérias também relacionadas à saúde para vocês assistirem. Quer saber mais sobre doenças do coração? Olá mocinhos, olá mocinhas, eu sou Maristela Tabosa, cardiologista, e este é o tema da conversa essa semana no programa Prevenção em Foco e muito mais. Hoje nós recebemos o Dr. José Amilcar, especialista em cardiologia, para falar sobre este assunto tão importante que são as doenças do coração. Muito obrigada, doutora Amilcar, pela sua presença. Eu que agradeço, Maristela. Muitos pacientes nos perguntam como prevenir as doenças do coração, não é verdade? É verdade.
Eu acho que uma condição que nós temos que lembrar todos os dias e que acomete muitas pessoas no nosso século, nesse novo século, é o estresse, que é muito difícil de lidar, muito difícil de tratar. E cada um tem que aprender a lidar com ele e saber se controlar. Um outro item, boa alimentação. A gente aprende com os anos que a gente tem que comer para viver, não viver para comer. Um outro item que nós temos que lembrar, a história familiar. Quem tem história na família de doenças cardíacas tem que tomar cuidado, tem que se prevenir, tem que procurar médicos, fazer exames periódicos. Atividades físicas é uma coisa extremamente importante. As pessoas têm que acreditar que educação física para um indivíduo não é só para emagrecer, é para manter o físico saudável, o coração saudável, a circulação saudável por um todo. Amilcar, quais as doenças mais graves e como diagnosticar? Nós temos que informar aos nossos pacientes que a doença mais grave na nossa área é um infarto agudo do miocárdio. Tanto porque ele pode levar à morte em questões de horas, né, e como pode deixar sequelas como insuficiência cardíaca, levando o indivíduo a sofrimentos e tratamento com inúmeros medicamentos. Uma outra doença que é muito importante nós lembrarmos é aneurisma da aorta, que é uma dilatação da aorta que pode romper a aorta e normalmente provoca morte instantânea do paciente. Uma outra doença grave que acomete os pacientes cardiopatas, e às vezes não são cardiopatas, mas são hipertensos, é o AVC, ou também chamado de acidente vascular encefálico. E tem como prevenir, não é verdade? Tem prevenções, sim. É questão do paciente procurar médico regularmente, fazer com periodicidade. Se todos os pacientes forem buscar acima dos 35, 40 anos, uma análise médica, seja com médico clínico ou com cardiologista, ele vai conseguir prevenir as doenças que nós estamos comentando aqui. Amilcar, quais os sintomas mais frequentes que você se depara no dia a dia e como identificar uma possível alteração no funcionamento do coração? Nós nos preocupamos muito com o infarto. A dor mais característica do infarto é a dor que nós chamamos de dor precordial, que é uma dor no peito, opressiva, apertada. Essa dor pode ficar no peito ou irradiar para o queixo ou para a boca do estômago. É o mais comum, às vezes irradia para os braços ficam pesados. Outro sintoma é fadiga, cansaço físico em pequenos esforços, subir um lance de escada, às vezes tonturas, às vezes náusea, ou sintomas completamente não correlacionados com a doença do coração. As pessoas que têm AVC podem ter formigamento num dos membros. Apresentando esses sintomas, o paciente deve procurar um serviço médico de emergência. Viu como cuidar do coração é coisa séria? Então, pessoal, vamos cuidar do coração com bastante seriedade. Muito obrigada, doutora Amilcar, pela presença. Eu que agradeço, Maristela, a oportunidade. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas. Fique à vontade para enviar para nós sugestões e dúvidas no nosso site e Facebook. Muito obrigada e até o próximo programa. Vamos chamar o nosso break rapidinho e já voltamos com a nossa conclusão sobre esse universo masculino.